Bom dia, hoje nós iremos apresentar o nosso podcast sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós iremos falar de assuntos relacionados à vida das pessoas durante a Primeira Guerra, dos soldados, trabalhadores, todo mundo que estava presente e que sofreu com isso. Alguém quer se apresentar? Bom dia, meu nome é Abner Marcos. Primeiramente, bom dia, claro, né? Meu nome é Guilherme Decon. Bom dia, eu sou o Jonathan Montevecchio. Bom dia, meu nome é João Wesley. Meu nome é Danilo. Alguém aí quer começar comentando sobre a Primeira Guerra? Alguma coisa interessante? Eu vou começar fazendo um resumão sobre a Primeira Guerra para dar início e para todo mundo se localizar mais ou menos. É que senão o pessoal fica perdido aí também, né? Tem que dar uma falada nisso. Durante o período da Primeira Guerra, a Europa estava em um estado bem otimista, porque eles queriam dominar o mundo inteiro. Principalmente os países que eram imperialistas, por exemplo, a Alemanha e a Itália. Porque eles precisavam de colônia nova, né, para expandir as terras deles, senão não tinha como. E apesar dos grandes avanços do continente, os países às vezes não se entendiam, porque cada país tinha os seus objetivos, cada um queria alguma coisa. Principalmente a Alemanha e a Inglaterra, porque eles eram duas potências naquela época, eles não tinham boas relações. E esse foi um dos passos para começar uma guerra entre eles. E Esses dois aí tem histórico, né? tem bastante. Mas o gatilho para a Primeira Guerra só aconteceu mesmo quando o herdeiro do trono austríaco, o Francisco Ferdinando, ele visitou Sarajevo. Não sei se é assim que fala. Sarajevo, esse é o nome da cidade. Uma cidade da Bósnia. E durante a estadia dele no país ele foi assassinado. Aí virou todo um caos. Cada país começou a entrar de um lado e começaram a guerrear entre si. Havia duas alianças entre as potências. Uma era chamada de Tríplice Entente. Os primeiros países a entrar nessa aliança foram a Inglaterra, a França e a Rússia. E a outra era chamada de Tríplice Aliança, que tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Enquanto todo mundo lá estava guerreando e brigando, quem estava lucrando mesmo era os Estados Unidos. Né? Enquanto isso, eles estavam neutros, não estavam lutando com ninguém. Eles vendiam arma, vendiam produto industrializado, vendiam alimento para a Inglaterra e para a Itália. Em troca, eles iam ficar em dívida com os Estados Unidos e iam pagar isso depois da guerra. Mas os Estados Unidos viram que não tinha como eles pagarem, porque eles estavam cada vez mais pobres e a dívida chegou a 2 bilhões. E aí os Estados Unidos deu um jeito de tentar entrar nessa guerra. Mas eles só conseguiram mesmo quando a Alemanha afundou 2 navios do país. E aí eles entraram pro lado que estava contra a Alemanha. E em 1918, a Rússia ocorreu a Revolução Russa. E por esse motivo eles resolvem sair da guerra. E junto com a Rússia, vários países assinam um tratado de paz contra a Alemanha. E a Alemanha ainda continua na guerra durante um tempo, eles tentam lutar, eles se rebelam, mas no fim eles não conseguem. Eles são o último país a sair da guerra. E aí, depois que acaba tudo, foi feito o Tratado de Versalhes. Por que que o tratado tem esse nome? Porque foi feito no Palácio de Versalhes. E foram colocadas várias punições sobre a Alemanha. Uma delas foi uma grande dívida. Eles só terminaram de pagar isso aí em 2010, deu muito rolo nisso aí, porque também, mais pra frente, Hitler se recusou a pagar isso. E aumentaram os juros. E aí, eles colocaram toda a culpa da guerra sobre a Alemanha. E como consequência dessa guerra aí, muita gente ficou sem família, muita criança ficou órfã, alguns países deixaram de existir, outros surgiram no lugar, e os Estados Unidos se tornou o país mais rico do mundo. Essa basicamente foi a guerra, resumidamente falando. Você sabe dizer quantas pessoas mais ou menos morreram na Primeira Guerra, John? Morreram aproximadamente 9 milhões de pessoas nessa guerra. E o número de feridos? Olha, o número de feridos entre civis e militares fica em cerca de 30 milhões. Legal. Quem quer ser o próximo a comentar alguma coisa? Bom, enquanto os homens se deslocavam para os campos de batalhas, as mulheres passaram a trabalhar fora de casa. Elas foram trabalhar na produção agrícola, na criação dos animais. As que viviam na cidade foram trabalhar com transporte, dirigindo ônibus e caminhões, e também nas indústrias, entre elas a bélica, produzindo armas para a própria guerra. Muitas mulheres, elas dirigiam-se para os campos de batalha também, trabalhar como enfermeiras, cozinheiras, motorista de ambulâncias e etc. Mesmo que a guerra ela tenha trazido angústia e sofrimento, ela proporcionou muitas conquistas que contribuíram para a emancipação feminina.
Em vários países, por exemplo, elas puderam se consolidar como profissionais e adquiriram independência financeira. Muitas Você, mulheres, elas... Pode falar? você sabe me dizer se alguma mulher foi lutar na guerra, igual os homens iam? Bom, eu só tenho informação aqui que elas foram trabalhar de enfermeiras e dirigindo ambulâncias, cozinheiros. Se alguém aí tiver uma informação para me ajudar. Pelo que eu vi, tiveram algumas mulheres da Rússia que lutaram enquanto a Rússia ainda estava dentro da guerra. Inclusive, teve uma chamada Maria Botkareva. Ela foi uma militar russa que lutou no Batalhão de Morte das Mulheres. Muito Mas não interessante. foram, não foram tantas assim, eu acredito. Muito interessante isso, porque na época o machismo era muito grande, né? Dificilmente uma mulher iria lutar na guerra. E boa parte do Então, mundo era composto por mulheres. Eu tô mostrando então aqui na tela muitas... um certificado de serviço de uma mulher durante a guerra. Inclusive, esse site aí que você está mostrando é o Imperial War Museum, né? Isso. É um site muito bom do governo inglês, para quem quiser dar uma olhada. Ele tem várias coleções de vários itens e objetos da Primeira Guerra, incluindo cartas de soldados, enfermeiras, trabalhadores, fotos de coisas relacionadas à guerra, equipamentos, essas coisas, até documentos sobre relatos de civis do que eles viram, atrocidades durante essa guerra. É muito bom dar uma olhada nisso. Você tem algo mais a dizer sobre as mulheres na guerra, Abner? Então, as mulheres, elas conseguiram garantir melhores condições de trabalho e conquistar seus direitos muito importantes. Entre eles, estudar em universidades. Melhor do que isso, foi conquistar a legalização do voto feminino em vários países logo após a guerra. Também ocorreram mudanças expressivas no comportamento feminino. As mulheres alcançaram liberdade de poder, saírem sozinhas e dirigir automóveis, passaram a usar roupas mais confortáveis e aderir ao uso de cosméticos. É isso? É isso. Muito bom, muito bom. Alguém mais tem algo a comentar sobre a Primeira Guerra? Eu tenho aqui pra falar sobre a trégua de Natal que aconteceu durante aquele período de trincheiras, mas eu tinha falado com o João antes, ele disse que ia falar das trincheiras, então acho interessante ele falar antes. Pois bem, João. Então, nessa Primeira Guerra Mundial, né, uma das estratégias mais utilizadas foi as trincheiras, né? As trincheiras nada mais, nada menos são como se fossem valas ou buracos que os próprios soldados cavavam. Tinha cerca de 2,5 metros de profundidade. E em cima eles colocavam arames farpados, saco de areia para se proteger de bala ou estilhaço de bomba. Provavelmente vai estar passando uma imagem sobre a estrutura de uma trincheira, a parte onde era colocada os arames farpados, sacos de areia, e também as outras trincheiras, porque além da linha de frente de uma trincheira, também tinham digamos, as periféricas, que eram mais abrigos, hospitais ou depósitos para alguma coisa. Mas além de uma estratégia, as trincheiras, muitas vezes por soldados, era considerado muito assustador ou até mesmo infernal. Interessante. Perfeito. Guilherme, você quer comentar sobre aquela trégua que você tinha falado? Era muito ruim nessas trincheiras, né? Assim, era muito estreito, né, para ficar muita gente. Eles diretamente sofriam, né, com ataques tóxicos, além do mais, tipo, de necessidades, né? Igual eles faziam necessidade dele em buracos, tanto que eles cavavam buracos de bombas. A comida deles era era muito regulamentado, então eles comiam muito pouco. E as águas que eles bebiam eram de poças de chuva. Também tinha muitas outras coisas, como ratos que ficavam nos corpos em decomposição, que eram os soldados que morriam, e eles não conseguiam levar de volta. E também o próprio fogo inimigo, fogo amigo, que em si que acabava ferindo muita gente, muita pessoa morreu, cerca de 75 mil pessoas. Eu acho que foi do exército britânico, não tenho certeza, que morreu por próprio fogo amigo, porque a trincheira era muito complicada de se trabalhar. Eu tinha ouvido falar que essa época de trincheira foi a pior época dessa guerra. Então, o que eu ia falar era sobre a trégua de Natal, que vocês já ouviram falar sobre ela? Eu já, Eu nunca. eu já ouvi falar um pouco sobre ela, mas eu não sei direito o que aconteceu. Essa trégua de Natal foi uma trégua que foi declarada entre os soldados alemães e britânicos durante a Primeira Guerra, é claro. E
De acordo com o Keith Perry no portal The Independent, uma carta escrita exatamente no dia de Natal e enviada por um general britânico. Esse general se chamava Walter Congreve. Eu vou estar mostrando a carta que ele escreveu aqui agora. E nessa carta continha relatos de que foram, por incrível que pareça, foram os alemães que tiveram a iniciativa de pedir por essa trégua. Olha só. E essa trégua foi combinada graças a um soldado britânico que teve a coragem de atravessar a terra de ninguém e firmar o pacto de paz com os soldados alemães. Aí, depois que esse pacto foi firmado, eles se cumprimentaram, eles compartilharam cigarros, fumaram, jogaram futebol, cantaram hinos e inclusive trocaram até presentes. O militar relata na carta que se sentiu muito relutante em aceitar essa trégua, porque ele era um general, era patente alta, então acho que qualquer um ficaria relutante nisso, porque imagine, você é um cara de patente alta e tá cheio de inimigos à sua volta ali, comemorando. Mesmo que seja comemorando, é algo muito perigoso. Aí ele também inclui nessa carta que um de seus soldados contou que havia fumado com o melhor atirador do exército alemão. Um garoto com não mais de 18 anos e que tinha matado sozinho mais homens do que 12 soldados juntos. E o Congreve conhecia agora, né, a posição desse tirador alemão. Depois da trégua, eles foram atrás dele. Não tem aqui informação de se eles mataram ou não esse soldado, mas provavelmente devem ter matado com as informações. O cara Caramba. tem que ter muita coragem pra atravessar a linha de fogo pra pedir uma trégua no Natal, né? Hum. Ele Não foi teve que esse tratado acreditar, que né? eles fizeram com tal? Mas eu acredito que não é tão difícil, assim, você ir lá e tomar coragem de fazer isso é realmente algo incrível. Mas eu acho que tem uma explicação para terem aceitado essa trégua, os dois lados. Porque, afinal, ninguém quer estar na guerra. Quem que quer estar na guerra, né? Mas Tipo, o pessoal tem principal suas motivo, rixas, mano, mas ninguém que realmente quer estar lá. o principal Todo mundo motivo, prefere estar mais É. tranquilo, tá ligado? eles tinham a família deles lá. O pouco que eu ouvi falar que era sobre as famílias, porque eles podiam morrer a qualquer momento e eles tinham filhos em casa, eles tinham esposa, porque a maioria das mulheres ficava trabalhando. E elas ficavam esperando por eles em casa. E foi muito triste isso também. Até a guerra podia ter acabado lá mesmo, né? Em vez de ter continuado, podia ser uma trégua pra sempre. Então, Jonathan, é justamente esse o ponto, cara. Tipo, os caras, eles não querem estar lá também por causa da família deles. Eles preferem estar junto com quem eles amam. E é isso, cara. Eu acho que acabar a guerra é difícil acabar nisso, mas eu acho legal que eles tiraram um tempo pra dar uma esfriada na cabeça, sei lá, né? Jogar um futebol. A imagem que eu tô Porque- mostrando aqui agora é do general Congreve. E se eu fosse o cara do exército lá que atravessou a terra de ninguém, eu realmente preferia ter morrido, né? Do que continuar naquelas trincheiras. Então, Tem eu esse tava fato lendo, também. tava lendo algumas informações, mano, e tinha pessoas que eles se atiravam pra tentar fugir da guerra ou até mesmo se lançavam naquela zona de ninguém pra se matar. Eu tenho um Então, comercial aqui onde eles recriaram essa trégua de Natal. Acho que no final eu posso passar aqui. sim. Nicole, acredito que você tenha o link aí, é de uma coleção daquele site IWM do governo inglês. É um registro de relatos de civis. Será que você poderia dar uma passada? É esse último que você mandou? Aham, esse mesmo. É muito interessante ver isso, porque você toma noção de tudo que aconteceu na guerra e como foi algo terrível para as pessoas que vivenciaram isso. Tá em Enquanto- inglês, mas dá pra entender. Por exemplo, tem relatos de pessoas que viram famílias sendo fuziladas, aviões caindo, pessoas sendo presas e forçadas a fazer coisas, esse tipo de coisa. E nesse documento consta até o nome das pessoas que deram esses relatos, endereço também. Enquanto a Bem gente interessante. comentava sobre o fato da guerra não acabar tão facilmente, mesmo que desse uma trégua, isso se dá principalmente pelo fato da Alemanha não ter respeitado certas regras que tinha na guerra. Porque, por exemplo,
Mesmo sendo uma guerra, mesmo sendo um fuzilamento para todo lado, tinha que ter regra. Uma delas era não atacar civis. A Alemanha desobedeceu essa regra. Isso ajudou muito a prolongar a guerra e a ter as punições para eles naquele É tratado. verdade que tinha uma regra que você não podia atacar um paraquedista? Dessa eu não sabia, alguém sabe? Eu já ouvi falar nessa regra. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Na minha opinião, não tinha que ter regra não, mano. É uma guerra. Sempre tem um código de honra lá, né? Depende muito também. Vai dos princípios de cada um. O Tratado de Natal é, por exemplo, uma regra. Vai dos dois lados. Eu tava lendo aqui também que o conflito da Primeira Guerra foi o sexto com o maior número de mortes na história. E por conta das trincheiras, né, que tipo, o lugar lá não era muito higienizado e não tinha muito como você combater doenças, a gripe espanhola foi a responsável pela morte de aproximadamente um terço de todos os militares que perderam a vida durante a guerra. Nicole, você tem o link daquele livro de regras de um hospital em Chelsea que eu te mandei? Tem aqui, Você pode mostrar, por favor? tô mostrando já. É bem interessante, tem algumas regras que quem chegasse ferido nesse hospital tinha que seguir, como por exemplo, não fumar depois das 8, não esqueça de arrumar sua cama, não jogue cinzas de cigarro ou fósforos no chão, etc. O Abner tinha mais uma coisinha ali pra falar sobre países que emergiram depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra foi que a Polônia, a Lituânia, a Finlândia e a Estônia conseguiram emergir como nações independentes. Eu tinha comentado que alguns países deixaram de existir e outros vieram no lugar, né? Que estão aí até hoje, inclusive. Essa foto de um cachorrinho aqui é que na Primeira Guerra cães foram utilizados como mensageiros, carregando ordens aos frontes de batalha através de cápsulas que ficavam presas ao seu corpo, aos seus corpos, como dá pra ver aqui. Eles também conseguiam carregar munição e alguns utensílios. Mas algum cachorro morreu? Ah, provavelmente, né? Então, alguém tem mais alguma coisa que queira comentar? Acho que é isso mesmo. Creio que Ninguém? não. Ninguém? Bem, então acho que a gente chega ao final aqui. Acho que a gente comentou sobre bastante coisa legal e triste que aconteceu também. Gostei bastante deles terem feito uma trégua no Natal, né? O que vocês acharam disso? Legal, né? Eu Top. achei muito bonito da parte deles. Incrível. Então, eu acredito que seja isso. Muito obrigado a todos e até mais. Eu que agradeço. Até mais. Bom dia Até pra você. mais. Tchau, tchau. Eu vou passar o vídeo que eu falei que ia passar agora. Perfeito. Jenkins, Oakley, Knight. Ein Britterkum! Ein Britterkum! Jim? Jim, no, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim, My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto.
freut mich. Rose, she's called. Die ist schön. Die ist schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten.